Olá você, meu nome é Jonathan, psicólogo comportamental e seja bem-vindo ao Psiquenas, pequenas explicações de conceitos que são da psicologia, atribuídos a ela ou usados por ela. E você sabe o que são os comportamentos estruturais? Apesar de não ser um tema exclusivo da psicologia, ela pode explicar como acontecem esses comportamentos. Você já deve ter ouvido falar em algum lugar da internet ou até mesmo nas mídias tradicionais sobre o racismo estrutural, machismo estrutural, homofobia estrutural e por aí vai. Os comportamentos estruturais são aqueles que acontecem sem que a gente tenha completa noção deles. Assim como eu expliquei na semana passada na formação da personalidade, existem comportamentos que passam de gerações para gerações. Nós aprendemos eles automaticamente e ensinamos eles da mesma forma, apenas vendo alguém fazer alguma coisa e reproduzindo isso sem pensar. Uma das formas do ser humano aprender é através da referência daqueles mais próximos ou dos seus ídolos. Os comportamentos que a gente aprende e que nos formam como pessoa são selecionados através das suas respostas. Por exemplo, se eu assisti o Big Man na TV Cultura, fazia uns experimentos e eu fui reforçado com elogios ou recompensas por causa disso, a prática da ciência vai ser reforçada em mim. Do mesmo jeito que se eu vi um amigo fazendo uma piada racista, que desmerece a pessoa negra de alguma forma e ninguém repreendeu esse comportamento, pelo contrário, riu disso, a probabilidade do reforço desse racismo estrutural vai aumentar. É como se esse comportamento antigo, fruto do erro humano, sinalizasse silenciosamente: tá tudo bem falar sobre isso, eles não merecem respeito mesmo. Outro exemplo, nós não tínhamos o costume, há séculos atrás, de ter uma higiene tão robusta quanto a gente tem hoje, principalmente em 2020. Se esse ano está ensinando alguma coisa pra gente, provavelmente será um padrão comportamental de redobrar a higiene nos próximos anos. Imagina só, as crianças que nascerem lá para 2030 muito provavelmente terão os comportamentos de hoje em dia automáticos. Os comportamentos estruturais são tão repetidos que você pode acabar sendo racista sem querer, assim como machista, homofóbico, capacitista e por aí vai. Para você ter uma noção, uma pessoa negra pode ser racista, uma mulher pode ser machista e uma pessoa fora do espectro heteronormativo pode ser homofóbica, simplesmente por conta de comportamentos automáticos que a gente não percebe que existe. A escravidão no Brasil durou séculos. Olhar para uma pessoa negra como alguém inferior e que poderia ser encarada quase como um objeto foi interiorizado na consciência do povo por todo esse tempo. Sabe aquele móvel que fica perto da sua cama chamado de criado mudo? Você sabia que é um termo racista? Porque ele foi colocado nos escravos que ficavam do lado da cama do seu senhor a noite inteira, prontos por serviço e calados. Os comportamentos racistas foram naturalizados e quando a escravidão foi abolida, nenhuma política pública foi feita para remediar esse reforço centenário de comportamento. Não são apenas os comportamentos bons e saudáveis que são passados entre as gerações, muitos negativos também. É por isso que é muito difícil falar sobre isso, porque vai contra as próprias estruturas da população, vai contra tudo que você aprendeu e faz sem nem saber. E quando a gente é confrontado com alguma coisa, a gente tende a revidar. Mas falar sobre isso é definitivamente importante. Eu vou finalizar esse vídeo com um pedido de reflexão para você. Quantas vezes você atravessou a rua quando viu uma pessoa negra vindo na sua direção? Quantas vezes você disse: eu não tenho preconceito com nenhum gay, mas... Quantas vezes você, homem, fez algum comentário que deixou uma mulher visivelmente constrangida e achou que foi só uma brincadeira ou foi só uma cantada? E não adianta falar pra mim: mas isso é mimimi, sempre foi assim e ninguém nunca reclamava antes. Sim, esse vídeo acabou de te falar que isso sempre foi assim. E não, as pessoas sempre reclamavam sobre isso, mas elas não tinham a força e o alcance que elas têm hoje. Não é porque um comportamento é reforçado por gerações que ele se torna aceitável.
Você não nasceu assim. Você aprendeu a ser assim e tudo que é aprendido pode ser desaprendido. Eu vou deixar links de perfis da internet, livros e personalidades para você aprender um pouco mais sobre o assunto, mas só se você quiser. Na verdade, dessa vez, faz um esforcinho para querer. Como já dizia Skinner, o autoconhecimento tem um valor especial para o próprio indivíduo. Uma pessoa que se tornou consciente de si mesma por meio de perguntas que lhe foram feitas está em uma melhor posição de prever e controlar os seus próprios comportamentos. Até a próxima, meu abraço a você.